Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Ema. Hoje, dia 29 de junho de 2026, o mês de junho está acabando e nós estamos começando aí Provérbios. Ontem nós começamos Provérbios e hoje vamos dar sequência e o tema é a sabedoria guarda o coração. Sabedoria guarda o coração. Ontem nós vimos que a sabedoria de Deus não é apenas conhecimento, mas a direção prática para viver melhor. O livro de Provérbios é muito conhecido exatamente porque foi a sabedoria que foi sempre o tema principal, principalmente porque Salomão, quando pediu algo ao Senhor, o Senhor Deus, ele pediu a sabedoria. Acima de qualquer coisa, ele pediu a sabedoria. Então, hoje a pergunta que vai nos, vamos dizer assim, nos direcionar para o tema, especificamente o tema, que é a sabedoria guarda o coração, é o quê? Qual a pergunta que nós temos hoje? Primeiro, que nós temos que chamar à guarda aquilo que acontece dentro de nós. E a pergunta é simples: tenho protegido meu coração com a sabedoria de Deus ou tenho deixado qualquer coisa entrar e dirigir minhas escolhas? É uma pergunta bem direta. Bem direta, mas é importante, principalmente no amanhecer, né? Ao amanhecer do dia, nesse momento que todos nós estamos aí buscando a direção, fazemos essa reflexão, né? Se nós temos protegido o nosso coração com a sabedoria de Deus ou se temos deixado qualquer coisa entrar e dirigir as nossas escolhas. Então vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade diária e quanto é importante ter essa oportunidade diária, né? Todos os dias, eu reflito sobre exatamente se nós estamos aqui todos os dias recebendo a palavra e tem situações quando a gente percebe, a gente fez algo que não deveria fazer, imagina quem não tem essa condição. Eu falo, claro, por mim, por muitos anos eu não tinha quer dizer, eu tinha um acesso, mas eu não acessava, que era a direção do Pai. E quantas coisas eu deixei de fazer ou fiz da forma errada. Mas ainda é necessário fazer esse acompanhamento, porque a palavra com certeza vai nos dar sempre força para que a gente possa agir, mas a decisão ainda continua sendo nossa. E é bom que é nossa, porque Deus não dá, não dá esse livre-arbítrio de tomar essa decisão. E a primeira, desculpa, a primeira decisão é exatamente isso: agradecer ao Pai por mais um dia. Então vamos agradecer a Ele e que Ele é maravilhoso e que nós possamos sim estar com o coração disposto e disponível para o dia de hoje. Pai amado, grandioso, bondoso, obrigado por começarmos este dia reconhecendo que precisamos da tua companhia, Pai. Além da tua companhia, a tua sabedoria. Obrigado pela vida, pela tua palavra e por mais uma manhã que podemos aprender contigo. Guarda o nosso coração, que nossas emoções, pensamentos e desejos sejam tratados pela tua sabedoria e pela tua palavra. Ensina-nos a rejeitar os atalhos do pecado, que não sejamos seduzidos por caminhos que parecem fáceis, mas nos afastam do Senhor Deus. Dá-nos prudência para decidir bem, que nossas palavras, atitudes e escolhas glorifiquem o teu nome, Senhor. Entregamos este dia nas tuas mãos. Conduze-nos pelo caminho da vida. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Entregar o dia ao Senhor é, sim, um fato que já foi decidido. Nós estamos entregando o nosso dia ao Senhor. Mas o fato de entregarmos o dia ao Senhor nos relata ou nos direciona para uma outra situação. Qual a nossa parte? O que é que nós vamos fazer hoje? Principalmente é o tema do principal hoje do nosso devocional, que é guardar o coração. Como nós estamos tratando o nosso coração? Então, o devocional ele vai falar o quê? Provérbios 4 a 6, que é a base bíblica que nós estamos utilizando, ele traz conselhos de um pai que deseja proteger o seu filho. Sim, é uma fala de cuidado e não de peso. Porque o texto ensina que a sabedoria deve ser priorizada acima de tudo. A sabedoria ajuda a escolher o caminho seguro.
Guardar o coração e cuidar, melhor, guardar o coração é cuidar das emoções, pensamentos e motivações. Esse é o órgão principal nosso, porque muitas decisões começam por dentro, antes de aparecerem por fora. Esse é o ponto. Temos que guardar o nosso coração. E a leitura alerta exatamente contra esses atalhos perigosos, que nos chama, e nos chama, na verdade, nos chama a mudar, a andar na luz da sabedoria. Mudar para andar na luz da sabedoria. Então, que possamos, que deixamos de fletar esses perigos que são os atalhos que muitas vezes ou algumas vezes nós tomamos por acharmos que é o mais rápido, que é o melhor. E dentro dessa linha do melhor, da escolha melhor, vamos fazer o quê? Vamos fazer a leitura do primeiro bloco, porque o primeiro bloco ele vai falar do quê? Mas antes do primeiro bloco, isso é importante, né? Eu sempre coloco que o que nós estamos fazendo nesse momento, ele tem que ser vivido ao longo do dia. Só que assim que termina o nosso devocional, nós vamos entrar nas tarefas diárias, nas tarefas de casa, tarefas do trabalho, e algumas vezes a gente não percebe, mas aquilo que nós estamos recebendo agora acaba sendo esquecido. Por isso que é importante anotar, ou fazer uma leitura novamente, ou escutar novamente o nosso devocional, porque existem pontos que não podem deixar de ser feitos. Que alguns deles é só um pensamento. Então, o que nós devemos guardar no dia de hoje é, primeiro, o coração precisa ser guardado com zelo. Isso é não só uma sugestão, é uma orientação e uma recomendação. Nem tudo deve entrar, nem tudo deve permanecer. Então, principalmente ao amanhecer, temos que guardar o nosso coração com zelo. A sabedoria de Deus protege as nossas escolhas. E aqui eu estou falando que a sabedoria nos ajuda a perceber o perigo antes que ele cresça. Temos que ser sábios. E o terceiro ponto, o atalho do pecado parecem fáceis, mas levam à perda. E nesse caso, especificamente, estou dizendo o seguinte: caminho curto pode sair muito caro. Então, evitar esses atalhos. E para concluir, ouvir e obedecer a palavra nos conduz à vida. Todos nós temos esse entendimento, que ouvir e obedecer a palavra nos conduz à vida. Porém, o que nós devemos fazer para obedecer a palavra? Porque escutar, nós estamos escutando, e obedecer, para que realmente possa nos conduzir a ter o caminho e a direção que Deus tem preparado para nós. Então, vamos para a leitura do primeiro bloco, agora sim para a leitura, onde nós vamos cuidar daquilo que é o órgão principal do nosso ser, é guardar o coração. Então, vamos lá. O livro de Provérbios, especialmente nos capítulos 4 a 6, é um apelo insistente e amoroso de um pai, que deseja proteger seu filho das armadilhas da vida. Ele o convida a priorizar a sabedoria acima de tudo, pois ela é a chave para uma vida reta, segura e honrada. Guardar o coração, o centro das emoções, decisões e motivações, é vital, pois é dele que flui todas as demais áreas da existência humana. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso está em Provérbios 4, versículo 23. E, como nós vimos aí no texto, primeiro, né? Provérbios nos chama a guardar o coração acima de tudo. Isso mostra que Deus se importa sim com o que acontece dentro de nós. Por quê? Porque o coração é o centro das emoções, das nossas decisões e das nossas motivações. Muitas escolhas nascem ali mesmo no coração, antes de virarem atitudes. Então, que as nossas escolhas sejam escolhas de acordo com a palavra e a direção que Deus nos dá todos os dias. Do coração flui atitudes que alcançam toda a vida. Quando eu fiz essa leitura, principalmente olhando a questão do coração, se o coração está confuso, as escolhas também ficam confusas. Por isso, temos que guardar o nosso coração e proteger ele para esse caminho, para o caminho não somente do dia de hoje, mas os dias que vão vir. E quando a gente comenta como guardar o coração, se a gente trazer para o dia de hoje, que é algo que pode, vamos dizer assim, nos dar uma facilidade em entender com mais clareza.
Guardar o coração é escolher bem o que ouvimos, o que alimentamos, o que pensamos e o que permitimos criar dentro de nós. Então, essa pergunta que eu fiz para mim, ou para mim, no caso, eu tinha que compartilhar com vocês. O que é guardar o coração? Exatamente dentro dessa lógica. A lógica é o quê? Escolher bem o que estamos escutando, aquilo que está nos alimentando, aquilo que nós estamos pensando e permitimos criar raiz dentro de nós. Então, temos que ter esse cuidado com o nosso coração. E se é para ter o cuidado com o coração, vamos agora para o confronto deste bloco. E o confronto desse bloco vai falar sobre o quê? É algo bem prático e bem simples. Falar sobre o coração. Então vamos lá. A postura errada é deixar qualquer pensamento ou sentimento governar o nosso coração. E aqui abro um parênteses. Quando falo sentimento, pessoal, é impressionante, pelo menos acontece comigo, como uma simples frase, meio curta de duas, três palavras, tem hora que faz a gente mudar o nosso dia. E isso pode acontecer do lado ruim como do lado bom. E isso eu tenho percebido que são pequenas palavras mesmo que mexem. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração contra os sentimentos e contra os pensamentos. A postura certa é o quê? Guardar o coração com a sabedoria de Deus. E como nós relatamos, o que seria a sabedoria de Deus, né? Principalmente a gente vai vamos detalhar um pouco mais no devocional de hoje, mas guardar o coração com a sabedoria de Deus vai em cima de quê? Um exemplo que eu vou trazer e compartilhar com vocês aqui. Alimentar mágoa, comparação ou ansiedade até isso dirigir as nossas atitudes. Esse é um exemplo. O que esse exemplo quer dizer? O que fica no nosso coração, principalmente logo cedo, mais tarde aparece na nossa fala e nas nossas decisões. Então, esse é o ponto. Se nós estamos alimentando mágoas, comparações ou ansiedades, isso vai ser traduzido nas nossas falas e nas nossas decisões. Por isso que a postura certa diria o quê? Senhor, guarda meu coração e dirige meus pensamentos. Deus tem que ser o centro da nossa vida, Deus tem que ser o centro do nosso dia. É através de termos deixarmos Deus ser o centro de tudo, que nós podemos sim ter não só o amparo dele, não só o carinho dele, mas principalmente a condução dele. Por isso que nós temos que ter uma linha de conduta. Vou trazer aqui uma pergunta que ela é simples também, mas ela é necessária para que todos nós podemos fazer ao longo do dia. O que tenho permitido morar no meu coração? Mais uma vez, uma pergunta simples, mas ela é necessária para refletirmos. O que todos nós temos permitidos morar em nosso coração? Vamos agora para o bloco 2. E o bloco 2 vai falar do quê? A sabedoria como o maior legado. Como eu havia comentado, nós vamos detalhar um pouco mais da sabedoria de Deus. No capítulo 4, vemos que a sabedoria é o maior legado que um pai pode deixar. Ela orienta, preserva e exalta quem a busca. Já nos capítulos 5 e 6, o texto alerta contra os perigos reais do adultério, da preguiça e das palavras enganosas. A sedução do prazer momentâneo, os compromissos irresponsáveis e a negligência espiritual são apresentados como trilhas que conduzem à ruína. O contraste é claro: o justo caminho na luz da sabedoria, enquanto o tolo percorre as trevas da insensatez. Vou repetir. O contraste é claro: o justo caminha na luz da sabedoria, enquanto o tolo percorre a treva da insensatez. É um tema, vamos dizer assim, é uma clareza que muitas vezes até me espanta, porque para mim está sendo de forma muito valiosa e principalmente, né, gratidão por ter a possibilidade de fazer essa leitura e refletir, pensar, analisar e aplicar. Por isso que a sabedoria, sim, ela orienta, ela preserva e exalta quem a busca. Ela não nos deixa andar sem direção. A sabedoria não nos deixa andar sem direção. A sabedoria não é apenas informação,
é direção para viver. Sim, a sabedoria não é saber bonito, é viver certo. E quando eu falo viver certo, um coração ensinável recebe correção e aprende o caminho certo. E nesse caso, quem não aceita ser ensinado acaba repetindo os mesmos erros. Por isso que nós temos que, sim, mais uma vez, guardar o nosso coração dos pensamentos que são contrários à correção. Mas a correção eu sempre coloco para vocês que é uma linha muito tênue entre a correção e a agressão, porque tem situações que é para corrigir e acaba sendo um ato de agressão. Nesse caso, quem valoriza a sabedoria constrói uma vida mais segura. E aqui, trazendo para o nosso dia a dia, pensa assim: quando ouvimos o conselho de Deus, evitamos dores que poderiam ser evitadas. Esse é o ponto. Quando escutamos ou quando ouvimos o conselho de Deus, evitamos dores que podem ser evitadas, que poderiam ser evitadas. E como é que eles poderiam ser evitadas? Fazendo uma reflexão daquilo que é o nosso pensamento. E quando eu comento nosso pensamento, vou começar aqui por aquilo que eu entendo que é um pensamento errado. Eu já sei o suficiente e não preciso ser corrigido. Ontem, até no nosso culto, na IEM, o apóstolo André pregou exatamente essa questão da busca do conhecimento, da busca do saber. Nós sempre vamos estar aprendendo, pelo menos nós temos essa oportunidade todos os dias, mas tem aquelas pessoas que entendem que já sabe o suficiente e não precisa ser mais, nesse caso aqui, corrigido. O que eu coloco sempre é o quê? Buscando todos os dias o conhecimento, você vai ter o pensamento certo. O pensamento certo é entender que um coração ensinável cresce com a sabedoria de Deus. E ela traz sim uma linha muito clara quando nós olhamos esse exemplo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Rejeitar o conselho, melhor, rejeitar conselho, insistir no mesmo erro e depois colher as consequências. Às vezes, Deus nos protege por meio de uma orientação que nós não queremos ouvir. Entra numa linha que, quando a gente faz a leitura da Bíblia e nós percebemos algo que vai em linha com aquilo que nós estamos pensando, maravilha. Agora, quando a Bíblia traz para nós um caminho diferente daquilo que nós estamos seguindo, algumas vezes a gente passa rápido por essa leitura. A gente não quer aceitar essa leitura e não quer aceitar essa direção. Não é só a leitura, é a direção. Por isso que é importante trazermos aqui para compartilhar com vocês a postura certa, na minha visão, ela diria o quê? Senhor, ensina-me a ouvir e aprender. Eu acredito que faltou um detalhe. Ensina-me a ouvir, aprender e aplicar. Acho que faltou esse detalhe aí. Mas fato é, quando nós nos colocamos em uma situação que nós estamos sim preparados para ouvir e aprender e aplicar, nós temos uma facilidade em responder essa pergunta. Tenho sido ensinável diante de Deus? Aquilo que Deus está me ensinando ou nos ensinando, estamos sim aplicando? Ou é apenas uma leitura? Esse eu faço todos os dias comigo. Aquilo que eu compartilho com vocês, eu estou só lendo ou estou aplicando? Por isso que a pergunta não, a ida para o terceiro bloco, ele vai nos deixar com muito mais clareza e certeza daquilo que nós temos que fazer e aquilo que nós não temos que fazer. Porque vai falar de rejeitar os atalhos do pecado. Vamos lá. A sabedoria, porém, não é apenas teoria. Ela é prática cotidiana e exige decisão. Escolher a sabedoria é rejeitar os atalhos do pecado, vigiar os pensamentos, falar com retidão, andar com firmeza e se afastar do mal. Deus nos oferece instrução, mas somos nós que decidimos se ouviremos ou não. Quando escolhemos ouvir e obedecer, a sabedoria se torna um caminho da vida, nos conduzindo à maturidade espiritual e à perfeita vontade de Deus. Amém. Realmente aqui até grifei. Escolher a sabedoria é rejeitar os atalhos do pecado e vigiar os pensamentos. Mas também coloquei, somos nós que decidimos se ouviremos ou não. Então vamos lá.
Na minha análise aqui do terceiro bloco, o texto alerta contra caminhos que parecem atraentes, mas conduzem à ruína. Nem todo caminho, vamos chamar bonito, é caminho seguro. Esse é um ponto de atenção. A sedução do prazer momentâneo pode enfraquecer a nossa vigilância. E nesse caso, o pecado sempre tenta vender rapidez, mas entrega peso. Esse é o ponto. Se nós tentamos muitas vezes usar esses atalhos, ele pode nos trazer um peso que todos nós, entendo eu, que todos nós já nos deparamos ao longo desses dias aí da nossa vida. Principalmente porque esse é um ponto que eu gosto sempre de refletir. Por isso que eu vou colocar isso no nosso confronto. Mas fato é, aqui na leitura do terceiro bloco, escolher a sabedoria é rejeitar os atalhos do pecado. E pecado de todas as espécies, tá? E é isso que nós vamos colocar no próximo, no próximo slide. Mas antes de ir para o próximo slide, até para poder fazer uma. Eu sempre falo o seguinte: eu busco sempre, no compartilhamento com vocês, trazer uma situação que é mais cotidiana, buscar exemplos que possam nos ajudar a ter uma clareza maior. Até porque muitas vezes a versão da Bíblia ela traz palavras que elas não são tão usuais nos dias de hoje. Então, dentro da leitura da Bíblia, a gente pega essa palavra e traz para o dia de hoje, através do dia de hoje, busca trazer alguns exemplos. Nesse caso, escolher a sabedoria é rejeitar os atalhos do pecado, trazendo para o nosso dia a dia, se um caminho nos afasta de Deus, mesmo que pareça vantajoso, ele não é sábio, ele não é sabedoria. Então é isso. Se o caminho nos afasta de Deus, e todos nós sabemos aquilo que estamos fazendo, está de acordo ou não, e se tivermos dúvida, buscamos ao Senhor. Porque realmente, algumas vezes, algo que pode parecer vantajoso não é sábio. Temos que compartilhar com o Senhor. E dentro dessa lógica, aí sim, vamos para aquilo, ou para aquele ponto que é o ponto de reflexão. É o ponto que faz todos nós refletirmos sobre o que estamos fazendo, o que não estamos fazendo, e trazer para compartilhar com o senhor. Então, vamos começar pela pergunta. Pergunta de confronto. E essa pergunta de confronto é uma pergunta. Tenho flertado com algum atalho que pode me afastar de Deus? Então, se isso tem acontecido, podemos estar cometendo um pensamento errado. E um pensamento errado é o quê? Esse atalho não vai me prejudicar. Vai, sim. Por quê? Porque ele vai, olha só o pensamento certo. O que me afasta de Deus sempre cobra um preço. Esse é o ponto. Isso que afasta de Deus sempre cobra um preço, exemplo do nosso dia a dia. Aceitar pequenas concessões até perder a firmeza espiritual. Ninguém se afasta de uma vez. A gente já compartilhou algumas vezes que quando nós começamos algo em nossa vida, sempre nós começamos com motivação, sempre animado. E ao passar do dia, à medida que nós vamos recebendo a palavra, recebendo a direção, a gente pode ir se acomodando. Mas isso é aos poucos. Isso não acontece de um dia para o outro. Não é virada de um dia e no outro dia você já desiste. Vai acontecer aos poucos. E é nesse pouquinho, pouquinho que a gente tem que ter o cuidado. Porque realmente ninguém se afasta de uma vez daquele, vamos dizer assim, daquela direção que tem recebido. Muitas vezes começa com pequenas permissões. Por isso que nós temos que ter o quê? A postura certa. E a postura certa seria: Senhor, dá-me força para escolher o caminho certo. E se é dar-me força para escolher o caminho certo, agora sim, colocando a pergunta de confronto, tenho flertado com algum atalho que pode me afastar de Deus? Esse é o ponto. Ponto de reflexão. E se é para refletir, vamos agora para o último bloco. E o último bloco vai falar do quê? Ouvir e obedecer. E especificamente nesse último bloco, ele é curto, mas ele tem um tamanho assim imenso. Vamos lá. Somos chamados a guardar nosso coração com zelo, fugir da aparência do mal e cultivar pensamentos e atitudes que glorifiquem ao Senhor. A sabedoria de Deus é o escudo que nos livra do erro e nos conduz à vida plena. Em Deus, a sabedoria nos preserva, nos protege e nos posiciona para vivermos com propósito. Ele é simples, principalmente quando vamos compartilhar aqui a nossa análise. E a nossa análise para vocês também refletir e também analisar.
Nesse último bloco, principalmente, nós vimos o quê? Deus nos oferece instrução, mas precisamos decidir ouvir. A palavra está sempre disponível, mas o coração precisa também se render, precisa estar disponível também a aceitar essa direção. A sabedoria é prática e exige decisão diária, ou seja, todos os dias. E aqui não é só entender, é aplicar. Como eu já compartilhei também algumas vezes, que a prosperidade, ela nasce primeiramente dentro de nós. E a transformação não é o entender, a transformação é o aplicar, é o fazer. E repetimos mais uma vez aqui, que a sabedoria é prática e exige direção diária. Obedecer a palavra nos conduz à maturidade espiritual. E dentro de um contexto mais simples, cada escolha obediente fortalece nosso caminho. Cada escolha obediente fortalece nosso caminho. Se fortalece nosso caminho, a sabedoria nos preserva, nos protege e posiciona para vivermos com propósito. E dentro dessa linha de propósito, trazendo até para o nosso dia a dia, pense que hoje, dia 29 de junho, podemos escolher ouvir o Senhor. Antes de falar, antes de responder, antes de comprar, antes de decidir ou até antes de agir. Então, a sabedoria nos preserva, nos protege e posiciona para viver com propósito. Então, vamos aplicar fazendo o quê? A nossa reflexão. A reflexão do nosso pensamento, das nossas atitudes. E a nossa atitude, entrando numa linha de atitude errada, na minha visão, é o quê? Ouvir a palavra, mas decidir do seu próprio jeito, ou do meu próprio jeito. A atitude certa é o quê? Ouvir e obedecer à sabedoria de Deus. Sempre, sempre, sempre. Trazendo para um exemplo do dia a dia, saber o caminho certo, mas escolher aquilo que é mais fácil. A felicidade nem sempre é sinal de direção. Melhor, a facilidade nem sempre é sinal de direção. E quando eu reflito sobre esse ponto, aquilo que chega fácil também vai fácil. Então, que nós, quando nós nos colocamos numa situação que estamos aprendendo, não, não, não veja que o aprendizado vai ser algo simples e algo fácil. Vai precisar de dedicação, vai precisar de, sim, constância, porque é isso que eu coloquei. A questão da facilidade nem sempre é sinal da direção. Então, vamos, nos dedicar e saber que a direção que o Pai está nos ensinando é o maior tesouro que todos nós temos. Por isso que a postura certa diria o quê? Senhor, ajuda-me a obedecer no que já entendi. E naquilo que eu não entendi, ajude-me a ser constante, ajude-me a ser dedicado, ajude-me a manter esse contato diário com o Senhor, porque eu tenho certeza que esse contato diário, sim, vai me fazer entender a outra parte. E trazendo para uma linha de entender a outra parte, olha essa pergunta aqui, como ela cabe bem no que nós estamos vivendo hoje. Tenho obedecido à sabedoria que Deus já me mostrou? É, reflexão também é importante, principalmente que tem coisas que Deus já nos entregou, já tem mostrado para nós. E por que nós não tomamos a decisão? Por que nós não ajustamos dentro dessa direção que Deus está nos mostrando? Por isso que o devocional de hoje, que é A Sabedoria Guarda o Coração, ele trouxe para nós o quê? Primeiro, no bloco um, nós vimos que precisamos guardar o coração. É simples, mas é de uma forma imensa, guardar o nosso coração. E como devemos guardar o nosso coração? Aprendemos que a sabedoria é um grande legado. Isso nós vimos no bloco 2. Já no bloco 3, lembramos que escolher a sabedoria é rejeitar atalhos do pecado. E por último, acabamos de ver agora, vimos que a sabedoria precisa ser ouvida e obedecida. E nesse caso, tudo aponta para uma verdade simples, é verdade simples mesmo. A sabedoria de Deus guarda o coração e nos conduz pelo caminho da vida. E quando eu falo caminho da vida, o que é que nós podemos trazer para hoje? Hoje, 29/6. Primeiro, a mensagem ela também tem essa linha da sabedoria. Então, a sabedoria de Deus
guarda o nosso coração, nos protege das nossas escolhas e nos afasta dos atalhos que levam ao pecado. E o que que eu posso guardar hoje? Para hoje, guarde o seguinte: guarde o coração, ou melhor, guardar o coração é proteger a vida. Aquilo que domina o coração costuma dirigir os nossos passos. Repetindo, aquilo que domina o nosso coração costuma dirigir os nossos passos. Então, guarde o seu coração e coloque ele no passo, que é o passo da direção que Deus tem nos direcionado. Por isso que escolher a sabedoria é rejeitar atalhos do pecado. E aqui é muito simples. Nem tudo que parece fácil vem de Deus. Pensamos, nem tudo que vem fácil vem de Deus. Obedecer a palavra nos conduz à vida plena. Essa é uma direção simples para o nosso dia. Repetindo sobre a questão da facilidade, a facilidade ela vem com muita rapidez. E essa rapidez ela pode sim trazer consequências, principalmente porque a rapidez é algo, o próprio nome já diz, né? É algo que nós, seres humanos, gostamos de ter. A gente gosta de ter as coisas rápidas, coisas fáceis. E isso traz a gente, ou pode trazer a gente para uma consequência que pode levar anos para ser corrigida. Eu tenho refletido sobre vários pontos que, ao longo da minha vida, eu procurei ir para uma linha mais de facilidade. E hoje estou com 61, então posso dizer para vocês que tem coisas que fazem anos, né? Ou faz anos que tenho vivido, principalmente em situações que é isso que a gente está buscando fazer no dia a dia, a obediência à palavra. Ou seja, o quanto nós temos que ser obedientes àquilo que nós estamos recebendo. E todos os dias, aqui já estão mais de 150 dias, nós estamos recebendo a palavra do Senhor. E como é que nós estamos trabalhando nisso aí? Por isso que nós temos que aplicar hoje, no dia 29, o que devemos aplicar? Fazer uma oração simples. Senhor, guarda o meu coração, dirige os meus pensamentos e ajuda-me a escolher a sabedoria em cada decisão. Foi isso que Salomão pediu, que possamos ser sábios como Salomão, praticando no dia de hoje. Antes de uma decisão, vamos fazer uma pergunta. Isso aqui guarda meu coração e me aproxima de Deus, ou é apenas um atalho perigoso? Vamos lá. Isso que eu estou fazendo guarda o meu coração e me aproxima de Deus, ou é apenas um atalho perigoso? Essa pergunta simples pode nos livrar de muitas dores. Esse é o ponto. E é isso que nós vamos fazer agora, antes de ir para a oração final. Primeiro, agradecendo a todos vocês que estão aí do outro lado. Mais uma vez, obrigado aí por essa manhã de uma segunda-feira aqui no Brasil diferente, porque muitas pessoas estão trabalhando de casa, e no meu caso especificamente, hoje eu vou trabalhar de home. Agradeço a Deus essa oportunidade de ter esse privilégio, né? É algo que eu não, há 10 anos atrás eu não pensava. E isso veio a mudança através de, infelizmente, de um ato ou de uma situação muito ruim para todos nós, que foi a pandemia. Mas Deus está nos direcionando para vivermos de uma forma que é o que Ele espera, que possamos aproveitar esse momento de estarmos em casa, claro, agradecer o trabalho, mas também agradecer a oportunidade de estarmos em família. Por isso que eu agradeço ao Senhor de ter amanhecido dentro de casa, uma provisão, ter uma família para cuidar e também usar tudo aquilo que Ele tem passado para mim. Então vamos agradecer, fazendo a nossa oração de encerramento por mais uma manhã que começou um pouco mais quente do que os dias anteriores, e espero que aqueça mais. Então vamos lá. Senhor, obrigado pela tua palavra de hoje. Obrigado porque a tua sabedoria guarda o nosso coração e nos conduz pelo caminho da vida, Pai. Ajuda-nos, sim, a cuidar do que entra em nosso coração, que os nossos pensamentos, nossos desejos e sentimentos sejam tratados pela tua palavra. Dá-nos um coração ensinável, que saibamos ouvir correção, receber direção e crescer em obediência. Livra-nos dos atalhos do pecado, fortalece-nos para escolher o que agrada ao Senhor. Conduz esse dia, Pai, com tua sabedoria, que as nossas palavras, as nossas atitudes e as nossas decisões glorifiquem o teu nome.
Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Atitudes, pensamentos, posturas, decisões. Isso é o que faz todos os dias nós buscarmos essa gratidão ao Senhor de possibilitar ou possibilitar-nos de ter esse amanhecer diferente, né? E recebendo a palavra do Senhor logo pela manhã, muda o dia, organiza o dia e que possamos efetivar. Pessoal, amanhã, terça-feira, estaremos aqui. Obrigado. Tenha uma segunda-feira abençoada aí para todos nós, que possamos sim cumprir com essa direção que acabamos de receber. Fique com Deus Amém. e amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, É. tchau. Beijo. Tchau.